manifestação que teve durante as caravanas do Lula na praça em Belo Horizonte, minha cidade, na Praça da Estação. É algo assim que é bonito de ver. Misoginia. É óbvio que houve misoginia no meu impeachment. É como forma de utilização para me tirar. Como é que se dá a misoginia? Se usa oposições do tipo: mulher é dura, homem é forte. Agora eu sou dura. Mulher ela é histérica, o homem é sensível. Aquela mulher, ela tem mania de trabalho, ela é obsessiva, compulsiva, é orquialcoólica e obriga todo mundo em torno dela a trabalhar. O homem é empreendedor e criativo. Impactante para mim foi o dia que eu cheguei numa manifestação. A gente estava entregando um grupo de casas do Minha Casa Minha Vida, e uma senhora falou para mim assim: ah, você é normal, hein? A gente ser normal é algo estarrecedor, porque você vive na sua cabeça que você é normal. Agora eu quero contar uma última coisa. Eu devo a isso. Eu imagino que todo mundo aqui gosta de cachorro, não gosta? Eu tive um cachorro durante 13 anos, um cachorro labrador. Meu cachorro labrador teve duas doenças que tem labrador. Uma, que é uma chamada displasia coxofemoral, e outra que ele teve uma mielopatia degenerativa. A mielopatia fazia ele se agitar muito, e a displasia coxofemoral fazia ele não conseguir andar. Então ele sofria muito. Falaram para mim que eu tinha de matá-lo. Aí eu resolvi esperar um pouco, porque também era demais. Você leva um impeachment, ainda mata o cachorro. Porque eu sou normal. Eu não queria matar meu cachorro. Aí, o que aconteceu? Eu vou sair da presidência. Não tem como transportar ele daquele jeito e dar assistência para ele. Ele estava morrendo. Então aí eu resolvo, de fato, reconhecer que o veterinário tinha razão em deixar ele morrer. Aí ele tem aquela morte que se faz com todo mundo aqui que teve cachorro velho, sabe o que acontece. Bom, aí surprise para vocês. Abriram um processo para investigar a morte do meu cachorro. Eu não sabia disso. Eu soube agora. Eu estou estarrecida com o fato que o Procurador-Geral da República abriu um processo para investigar a morte de um labrador que é desse tamanho e que tem 13 anos. Se alguém aqui tem labrador, conhece isso, a história de labrador. Então, eu mostro isso para mostrar uma coisa. Há um grau absolutamente intolerante que beira absurdos desse tipo, de investigar a morte de um labrador e interferir na relação afetiva que há entre um cachorro e seu dono, no caso sua dona. Interferir nessa relação, achando que é algo trivial. Quem gosta de cachorro, eu tive cachorro a vida inteira. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês perceberem o absurdo que chegou a situação no meu país. É um absurdo isso. Tudo bem que um parlamentar pedisse isso como uma forma de luta política. Agora, um procurador mandar investigar é estarrecedor. Me interessa também a privatização da Eletrobras, e ele que perguntou sabe, porque a minha origem é o setor elétrico, então me interessaria. Mas a mídia oligárquica é o seguinte: o Brasil
tinha uma série de jornais. E houve um processo bastante forte de concentração econômica. Como em qualquer outro setor, quando há concentração econômica e você não toma providências regulatórias, a concentração ocorre. Então, o que é a concentração econômica? A concentração econômica é o fato, por exemplo, durante a década, esse processo aconteceu durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar, um grupo econômico chamado Globo surgiu no Brasil e concentrou num processo crescente rádio, televisão, jornal, revista e atualmente busca também uma grande participação na mídia social. Este processo foi muito intenso. Este é um grupo com grande interferência política. Ele faz deputados e desfaz deputados. Ele beneficia senadores. Bom, em relação a nós, a nossa relação sempre foi bastante atritada. Aliás, nós nunca tivemos uma relação com a mídia muito favorável. Para vocês terem uma ideia, a gente inaugurava, eu inaugurei 2.850.000 casas ou apartamentos para as pessoas de nível popular. Qualquer problema que eles viam no apartamento falavam, é um fracasso, Minha Casa Minha Vida. Fui inaugurar os aeroportos novos para a Copa. Tinha um vazamento. O aeroporto é um absurdo, porque tem um pingo. Então, a mídia, ela destrói projetos, ela destrói processos. E a mídia fazia uma coisa no Brasil. Ela dizia que o controle econômico da mídia, e o Brasil tem um órgão, uma agência de controle da concorrência. Isso vale para qualquer atividade empresarial brasileira. Inclusive, eles mandam, ou seja, manda de fazer o que os americanos chamam de vestir, ou seja, tem de desfazer o investimento. Não pode comprar aquilo, porque se comprar tem controle de mercado. No caso da mídia, quando se tentou fazer isso, eles começaram a fazer uma campanha que isso era controle à liberdade de imprensa. Pelo contrário, isso é garantia de liberdade de imprensa. Em nenhum país avançado do mundo você pode deixar um nível de controle que tem no Brasil. Porque, na verdade, tem dois grandes grupos que tem televisão e rádio, mas é um só que é vertical. Os outros são só 4. Então, é fundamental uma lei de meios, ou uma lei de mídia. Uma lei de meios, quando o senhor Eduardo Cunha se candidatou a presidente do Congresso, da Câmara Federal, ele negociou com a Globo uma simpatia da Globo, porque a Globo sabia quem ele era, porque ele atuou no Rio de Janeiro. Ele negociou a simpatia da Globo em troca de não aceitar a lei de meios que eu ia enviar para o Congresso, porque tinha prometido durante a campanha eleitoral. Porque nós temos também de fazer autocrítica. Nós não mandamos antes. Nem eu, nem o Lula. Quando percebemos o grau absoluto de distorção da democracia que a mídia produzia, nós resolvemos encaminhar a lei de regulação e combater claramente que a lei de regulação não significa controle de conteúdo, não significa interferência em conteúdo. Inclusive, eu acredito que no Brasil a grande questão hoje não é só econômica, só social, só o combate à desigualdade, só a defesa da soberania. Para que isso possa ocorrer, nós temos de perceber que a única forma num país complexo,
multidiverso e cheio de variedades como o Brasil, a única forma do país conseguir se encontrar a si mesmo é ampliar e aprofundar a democracia. A democracia é crucial para algumas coisas que o Brasil precisa. Nós sempre ganhamos quando tivemos democracia e sempre perdemos quando ela foi mitigada. Por isso, eu gostaria de encerrar essa parte. Peço imensa desculpa por o da privatização. Depois, se quiser, até eu falo um pouquinho. Mas eu queria encerrar essa parte dizendo o seguinte: da forma como eu encerrei várias falas minhas, eu acho que a democracia no Brasil, eu acho que é no mundo, mas aí fica meio né? Microfone. Pretencioso, fica meio pretencioso. Eu acho que a democracia é o lado certo da história. É por onde nós conseguiremos no Brasil construir uma sociedade melhor. E agora, mais do que nunca, porque não há como achar que uma transição só feita entre as lideranças, que não tem a presença do voto popular, ela poderá tirar o Brasil dessa quantidade de fraturas, algumas grandes, outras mini, outras médias. Para nós nos reencontrarmos, nós temos de aprofundar a democracia. E aí, vão me desculpar aqueles que estão tentando a fórmula tradicional que as elites no Brasil tentaram sair de crises sempre que aconteceu algo similar. Nós não podemos ser parlamentaristas. E isso desde o Segundo Império, porque as oligarquias regionais têm um grande poder quando se trata do voto regionalizado. Elas têm uma grande capacidade de filtro financeiro, de filtro político e de filtro do poderio econômico. Hoje, e sempre até hoje, você sempre terá um governo federal, exceto golpistas, um governo federal mais progressista do que seu parlamento, o que é uma das vamos dizer, o maior desafio que nós temos é mudar isso. Por isso que é necessário uma reforma política, para que nós tenhamos um parlamento capaz de representar essa diversidade da sociedade brasileira. Uma reforma política no Brasil não pode ser feita pelos parlamentares, tem que ser feita por uma constituinte exclusiva, convocada só aquelas que gostariam de fazer pergunta e não puderam. Infelizmente não podemos mais considerar uma pergunta, porque afinal de contas é uma lei do nosso tempo, mas de qualquer maneira eu gostaria de finalizar convidando a todas e a todos para, na saída, uma pequena recepção, também uma cortesia da Fundação Friedrich Ebert, e agradecer mais uma vez esse evento em cooperação entre a Fraunhofer e a Friedrich Ebert Stiftung, e sobretudo nas pessoas, as instituições têm pessoas por trás delas, então gostaria de mencionar explicitamente a Svenja Blank, Andreas Miller, Julia Vogt, Thomas Marx e todos os nossos presidentes. Desse evento teve a oportunidade não só de tomar parte numa discussão de altíssimo nível, mas conhecer, para aqueles que não conheciam, uma dimensão da presidenta Dilma Rousseff que poucos conheciam, que é essa dimensão humana e sensível. Muito obrigado a todos por isso.